conformeis com este mundo. Não tornar nos moldes, não concordar, não agir de acordo com o mundo. Não, em outras palavras, não se torne também mundano. O apóstolo João, certa feita, ele disse: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu sinto a dizer para os irmãos, e eu quero que você faça uma força a assistir esse vídeo até o final, para juntos entender, para juntos tomarmos os cuidados, ficarmos em vigilância. Porque pode ser hoje, pode ser agora, a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. E muitos estão desapercebidos, e nós sabemos disso através da conduta da igreja. Estou falando de igreja, instituição religiosa. A igreja, a organização. A igreja é um organismo vivo, invisível. Essa não se corrompe. Essa é imutável. Essa igreja invisível, ela subirá no arrebatamento da igreja. Mas muitas pessoas podem fazer parte dela, mas muitos estão se afastando. O mundo está agredindo a igreja mais do que nunca e querendo enfiar de garganta abaixo seus conceitos, suas filosofias. E não são muitos que estão sendo fisgados pelas trevas, pelos poderes malignos. Nós não sabemos mais hoje quem é cristão e quem não é. Nós não sabemos. Teve uma época que nós associávamos ao cristão a questão mais da vestimenta, da postura diferente. Não estou falando da decência, porque independente da roupa que você vestir, tem que ser decente, tem que ter modéstia, temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Mas teve uma época, e mesmo que fosse decente ou não, a igreja sempre pregava a questão de vestimenta, a aparência, a questão de ser diferente. Não era a preocupação da decência, mas a questão do ser diferente. Entendemos, e aí nós fomos entendendo a partir dos tempos que foram passando, que essas coisas não é bem assim, que basta ser decente, não importa o tipo de vestimento. Essa não é a questão, porque a Bíblia não nos proíbe certas coisas que, às vezes, no passado a igreja proibiu. Por zelo de Deus, muitas vezes sem conhecimento da palavra de forma apropriada, aconteceu muitos exageros no meio evangélico, proibindo-se tudo que suspeitava ser pecado, por temor, por medo de desagradar a Deus e cometer pecado naquilo que estava fazendo. Então, se fosse duvidoso, então não faria. E isso era definido e defendido, né? Era definido como fosse pecado, e esses comportamentos não podiam ser tolerados na igreja, então muitas coisas não podiam. Esse era um extremo. Nós estamos vivendo agora um outro extremo, um desequilíbrio total na igreja evangélica. Pelo menos aqui no Brasil, é um desequilíbrio total. Cada pastor prega uma coisa. Cada apóstolo prega uma coisa. Cada bispo, cada reverendo, quase anjos, quase Deus, porque hoje nós não sabemos mais se tem algum nível elevado, supremo, eclesiástico, e qual deles, porque se chamar certas pessoas de pastor, elas dizem assim: eu não sou pastor, eu sou bispo, como que bispo fosse superior ao pastor. Mas tudo isso por desvio da palavra de Deus e agindo com alguns comportamentos pagãos, onde tem um homem que é o religioso supremo de certas religiões. Na igreja evangélica nós temos alguns comportamentos muito parecidos e às vezes ficamos criticando pessoas que não são cristãs com esse comportamento, por exemplo, do Papa, que é um ser supremo, irrevogável,
da sua posição, entre aspas. Nós temos muitos pastores que são assim e a igreja às vezes apoia essa situação. Então estamos sendo farinha do mesmo saco. Então a igreja começou a se conformar com tantas coisas. Ao invés de pegarmos equilíbrio, onde você vai, a reclamação é uma só. Não importa se é igreja batista, se é quadrangular, se é Assembleia de Deus, se é a Deus e Amor, onde vai a reclamação é a mesma. As pessoas estão vivendo a vida desregrada, queremos que as pessoas se convertam a Cristo, mas como se converter? Crescendo no meio evangélico tão corrompido, com os bastidores cheios de tantas coisas. Não digo que todas as igrejas, todos os pastores estão assim, não. Até no mundo existem pessoas que não é tão corrompida como alguns pastores que nós conhecemos. Entretanto, não são todos os pastores que são corruptos, assim como não são todos os padres, assim como nem todos os políticos são. Mas as coisas estão ficando em excesso. Nós cada dia descobrimos cada coisas ruins. Alguns casos são mais criação maligna para perturbar a igreja, tem calúnias, como muitos servos de Deus que participam aí da política, sempre tem alguém querendo prejudicar, o da esquerda querendo prejudicar o da direita querendo prejudicar o da esquerda e vice-versa. Né? Tem o pastor Marco Feliciano, vira e mexe, tem algumas conversas, não vem ao caso, não sei se é verdade, até o próprio Silas Malafaia, que é o irmão em Cristo. Então, não se pode acreditar em tudo, mas hoje não se pode duvidar de tudo também. Então, Igreja de Jesus que me assiste agora, nós precisamos fazer nossa parte como adorador e servo de Deus. Porque hoje a igreja está começando a entrar em caminhos, dizendo que é estratégia para ganhar alma, diz que é amor pelas almas. Estão pegando a teologia bíblica, distorcendo ela de maneira tal para tentar, de certa forma, se adaptar ao mundo. Antigamente se ganhava almas pela diferença que tínhamos por servir a Cristo. Hoje nós queremos ganhar alma pela igualdade e não pela diferença. E na Bíblia, seja lá como for a diferença, é claro que não é apenas a questão estética, mas é no sentido principalmente interior que nós temos que ter a nossa diferença principal e ela vai refletir na nossa vida física, na nossa vida moral, na nossa vida familiar. Então, mas nós percebemos que essa mudança, essa corrupção, não é questão física, aparência que estou falando. Nós estamos percebendo que a mentalidade de muitos líderes, pastores, pregadores, membros, sei lá, está se corrompendo. Falta de buscar a presença de Deus e aplicar a Bíblia na sua vida com simplicidade. As pessoas estão criando a sua própria interpretação, estão perdendo a direção do Espírito Santo e a igreja se tornou impérios divididos e cada um quer ser o maior com a sua interpretação, cada um com seu próprio interesse, inclusive pela própria interpretação das Sagradas Escrituras. Nós vemos hoje, por exemplo, o divórcio se tornou está se tornando algo mais comum entre o meio evangélico. Existem igrejas que estão liberando a questão de pastores se divorciarem e casarem de novo por questões de separação, por qualquer motivo, sendo que a Bíblia não vive assim. Olha, não deu certo, separa e casa, divorcia e pronto. Mas tem igreja evangélica muito grande aqui no Brasil que os líderes fiquem à vontade, se não deu certo no casamento, separou, casar e continuar como liderança. Porta aberta para o mundanismo que perturba a igreja e muita gente não gosta de ouvir essas coisas. Falta da palavra de Deus. Fornicação. Para muitos jovens hoje e até pais é normal os jovens se conhecerem antes de casar sexualmente. Hoje até se acredita que mais de 50% da nossa mocidade no Brasil evangélico não se casam se tem uma vida ativa com seu namorado antes, mesmo depois que se converte e casa com uma coisa mais normal e tem as suas atividades na igreja. Então hoje não tem mais disciplina, é proibido, disciplina não é de Deus, não é bíblico também para muitas lideranças. Para as lideranças, eu não sei que Bíblia você lê, eu não sei que Bíblia muitas pessoas estão lendo, mas me parece que não é a Bíblia Sagrada da qual eu tenho.
A Bíblia Sagrada, revista corrigida, atualizada, contemporânea, né? Eu não sei, mas parece que não é a mesma pelo que a gente ouve nos púlpitos e nos simpósios bíblicos e até mesmo em cursos teológicos. A homossexualidade hoje é defendida, inclusive, em algumas igrejas evangélicas. Então o tema que eu coloquei é a igreja do futuro. Do jeito que nós estamos vivendo, daqui a pouco não vai ter nenhum tipo de restrição para se divorciar e casar de novo. Vai ser liberado total, né, geral, como diz a gíria, fornicar e casa se quiser e continua tendo atividade na igreja. Se Jesus não voltar logo, eu acho que a homossexualidade vai ser a coisa mais normal dentro do meio evangélico. Hoje, para muitos, a piedade é motivo de ganhar dinheiro. Os pregadores saem de um bairro para outro para pregar, tem que dar uma ofertinha, porque o infeliz tem seu emprego, tem seu trabalho, e mesmo que não tivesse, a não ser que peça ajuda, a igreja pode ajudar, porque também, pastor, é responsabilidade da igreja ajudar os necessitados. Não se esqueça que um dos propósitos do dízimo que nós estamos pedimos na igreja, é para ajudar as viúvas, os órfãos e os que estão desamparados. Mas tudo bem, mas muitas pessoas tornaram a frente da igreja um mercadinho, uma mercearia. No final do culto tem alguém vendendo um docinho, vendendo um CD, vendendo a coisa, e muitas vezes há pessoas que estão empregadas, mas que ganham um dinheirinho a mais, porque nem a gasolina ele quer gastar para fazer a obra de Deus. Diz que foi chamado para pagar o preço, que eu não sei que preço é esse que se paga por aí, porque pela Bíblia não existe esse preço. Mas aí a pessoa diz que está pagando o preço para sair de uma igreja, que ele prega muitas vezes por esporte, e quando chega lá tem que dar um dinheirinho para ele, ou permitir que ele vende alguma coisa para fazer o dinheiro do combustível que ele não gastou nem R$ 2 muitas vezes para se locomover. Então essa é a questão do dinheiro. Eu fico pensando no futuro. Nós vamos ter que assalariar os membros da igreja para que eles congreguem. A igreja do futuro. Se Jesus não voltar, teremos que assalariar os membros. Adultério tornou coisa mais normal. E as pessoas, alguns continuam pregando, continuam ensinando, continuam pastoreando, e alguns têm a cara de pau até de pregar contra o mesmo pecado que ele pratica, que são hipócritas, falsos, são homens e mulheres corruptos, piores do que esses do Senado, do que esses deputados que a gente vê sendo denunciado por causa de corrupção de dinheiro aí na política. São piores, porque com essa verdade vive num pecado tão terrível. Então, o adultério vai se tornar a coisa mais comum no futuro, se Jesus não voltar, porque para muitas pessoas hoje isso não é mais problema. Festa mundana. Existe igreja por aí que estão atraindo pessoas para dentro da igreja, não através de apresentar Cristo, porque não apresenta Cristo nem hoje nem amanhã. Atrai para a igreja, não para Jesus. Eu vi festa junina sendo manifesta dentro de templos evangélicos neste ano de 2016. Você, pastor, é um corrupto, você é mau, você é incrédulo, você é carnal. Isso não é estratégia para ganhar alma, isso é astúcia, porque enquanto você tenta trazer alguém para cá, só ganha para a igreja, não para Jesus, enquanto os de dentro estão sendo corrompidos por causa de você, rapaz. Pastores, é hora de cair na real. A ficha tem que cair. Isso não é coisa bíblica, isso é coisa do diabo, e você confunde com a obra do Espírito Santo. A igreja do futuro, se Jesus não voltar hoje, eu não sei o que será daqui uns dias, muitos homens vão ser normal ter mais de uma esposa, porque existe por aí, até no Brasil, pastores que já têm mais de uma esposa. Então vai ser normal ser liberado um homem ter várias esposas no passado. E como com direitos iguais, as mulheres também vão poder ter mais de um esposo. A sensualidade já se tornou normal. Talvez biquíni e cueca vai ser comum se usar dentro dos templos na hora do culto, porque existe igreja nos Estados Unidos que eu já assisti culto, que o pastor disse para os seus membros: venha amanhã à vontade, do jeito que você quiser. E nesse dia estou dizendo do que eu vi, e você deve ver também na internet, um pastor que foi sem nada dirigir o culto, nem tinha esse hábito, nem que se tivesse, não é de Deus, mas ele disse: amanhã vocês vêm para o culto bem à vontade, do jeito que você se sentir bem. E o pastor primeiro está no púlpito sem uma peça de roupa, assim como nasceu. E isso vai chegar aqui no Brasil.
Isso vai se espalhar no mundo se a igreja não abrir os olhos, não orar, se consagrar, se Jesus não voltar logo para buscar a igreja. Não estamos pressionando porque Deus sabe dos seus planos e projetos, mas falamos tanto de Sodoma e Gomorra, do tempo de Noé e os nossos dias. E o nosso mundo, pior, e a nossa igreja. Então, igreja de Jesus, vamos nos consagrar, vamos denunciar essas palhaçadas dentro da igreja. Hoje a gente se vestindo de palhaço, de Chave, de Chiquinha, de Seu Madruga. Olha, você tem história da Bíblia, tantas histórias incontáveis para representar em uma peça, em um trabalho de teatro. Agora está se vestindo de comportamentos que levam as pessoas a assistirem coisas que talvez que não seja tão benéfica, atraindo para a igreja o mundanismo em nome de uma estratégia para ganhar alma. É por isso que da mesma forma que as pessoas entram na igreja, elas saem, porque elas vão para a igreja por motivações erradas. E agora, com essa permissividade da igreja, que ninguém pode falar daquele pecado, só o pastor que pode pregar. Eu não sei onde encontrou isso, que só o pastor pode pregar sobre alguns tipos de coisa. E quando a família dele faz? E quando ele não tem coragem para dizer? E quando o Espírito Santo dá mensagem a outro, aí não pode falar porque não é o pastor. Então o Espírito Santo está faltando com sabedoria. Não, é a corrupção tomando conta da igreja de Jesus. Eu disse, a igreja invisível não, mas a igreja, organização está corrompida, pelo menos aqui no Brasil. Então nós como os pastores vamos tentar tirar alguns do fogo. Nós como os obreiros vamos tentar. Eu falei nós como os pastores, mas eu não sou pastor, tá? Vou falar porque daqui a pouco alguém vai querer me perturbar aí no ministério por isso. Mas eu sou obreiro, já pastorei a igreja, mas sou apenas um presbítero cooperador. Mas nós que somos obreiros, que pregamos, orientamos e às vezes até pastoreamos, nós temos que pregar a palavra. Pastores, chega com esse negócio de tanta chave de carro, com tantas coisas que não são verdadeiras, prosperidades fantasiosas. Se a igreja não tomar cuidado, ela vai se corromper de maneira tal que ela pode fechar as portas em muitos lugares por falta da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Compartilhe o vídeo, envie para os irmãos, envie para os seus amigos. Mas eu quero dizer, a igreja do futuro poderá se corromper de maneira gravíssima se Jesus não voltar. Então vamos orar dizendo, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Deus abençoe a sua vida. Se você concordar, compartilhe vídeos, envie para os seus amigos e também para o seu canal. Vamos juntos falar verdade. Deu a quem doer. Temos que pregar.